Essa expansão do mercado financeiro, Zé, desculpa te interromper, mas só para situar um pouco mais o debate. Essa expansão do mercado financeiro é o motivo do jogo político estar indo para a extrema-direita? Não, a questão da extrema-direita é uma questão mundial. É uma questão de mudança de período histórico, de época, de espírito, porque não é uma questão brasileira. E ela veio pela desconstrução do Estado do bem-estar social na Europa, pela desindustrialização dos Estados Unidos, pela crise, na verdade, de 2008 e 2009, que rebateu 11 e 12 e não está resolvido até hoje. Se você olhar o mundo de hoje, o mundo vive uma contradição que se expressa na expansão da globalização, da financiarização da economia, com a incorporação da China e da Ásia na economia capitalista mundial e o surgimento dos BRICS, do Sul Global e da China, e da Rússia como potência. E a crise que os Estados Unidos vive, que evidentemente que os Estados Unidos vivem uma crise. Como ele tem poder militar e tecnológico, tem o dólar, que é a moeda referência do mundo, e tem a maior economia do mundo ainda, certo? Apesar que a China está chegando, se aproximando da economia americana, os Estados Unidos mantém seu protagonismo mundial pela guerra agora e pela recolonização, porque quando um presidente fala que vai ocupar o Panamá, anexar a Groenlândia, incorporar o Canadá para ser o 51º estado, apoia Israel para fazer uma guerra de genocídio, né? E colonizar praticamente a Palestina, e praticamente negar ao povo palestino o direito... Não, praticamente não, está negando ao povo palestino o direito a um Estado independente, mesmo que pacífico, mesmo que reconheça o Estado de Israel. Não é isso que eles aceitam. Ainda ocupou a Síria, o Líbano, e se pudesse, teria ocupado o Irã, ou derrubado o governo do Irã, que eles foram derrotados. Israel e os Estados Unidos foram derrotados. Essa nova... Porque as mudanças tecnológicas, ou seja, as mudanças no modo de produção capitalista, geralmente alteram as relações, né, de produção, a cultura, a religião, a família, né, as instituições políticas, né, mas há uma reação contra isso também. Quando você vê o mundo hoje, que o próprio Jorge Soros promove a igualdade racial, de gênero, meio ambiente, a democracia, o liberal, né? O estado de bem-estar social, e o Trump fala que ele é o inimigo da América branca, hétero e cristã, você vê que há um choque também de uma sociedade que vai mudando as suas relações, os seus valores morais, as suas relações sociais, e o tradicionalismo, uma parcela grande da população que resiste a essas mudanças. Aí vem o neopentecostal, o evangélico, a extrema-direita, a xenofobia, o racismo, essa questão absurda contra o imigrante, né? A Europa não vive sem os imigrantes. A Europa está estagnada em crise política, em crise social, habitacional, o turismo virou um problema, a energia é caríssima, a inflação é altíssima, de aluguel é 20% na Espanha, por exemplo, agora. Ela está enfrentando uma guerra com a Rússia, né? Não se envolveu na guerra com o Irã, né? Se recusou a envolver na guerra com o Irã, apesar que apoiou. Alguns países pararam de apoiar, inclusive, a política de Israel, como é o caso da Espanha e outros, ou a Turquia e outros. A Europa está mudando, né, nessa direção, né? A Europa vive uma encruzilhada histórica, né? Porque é a China de um lado, a Rússia do outro, os Estados Unidos do outro. Ela tem 32 países, tem a Europa dos 27, tem a dos 32, ela vai dar um salto para reindustrializar, para entrar na economia digital, ela vai se tornar autônoma dos Estados Unidos, ela vai fazer ela vai romper com a China, mas ela não vive sem a China mais. Ela não tem como viver sem o mercado. Ninguém vive. Né? Não, 80% da humanidade hoje é Ásia. Hoje é Ásia. É o século da Ásia, né, Zé? Nós, Europa, América Latina, Estados Unidos, as Américas e Europa, nós somos 20%. O mundo cristão é 20% da humanidade. Isso não quer dizer que os outros 80% não sejam, não tenham religiões. Claro que tem, nós sabemos que tem. Inclusive a religião islâmica é a maior, entendeu? São bilhões, né? Como a Igreja Católica Apostólica Romana, em tese, tem 1 bilhão de seguidores, ainda que existem as igrejas
da reforma protestante, a luterana, a presbiteriana e as igrejas neopentecostais, que tem muito peso hoje aqui na América Latina, mas no Brasil particularmente. Então, eu vejo que e se vocês olharem o mundo capitalista, há uma luta dentro do mundo capitalista entre a extrema-direita e a direita, como, aliás, aqui no Brasil, se a direita brasileira não fosse tão sem identidade, tão sem liderança, ela estaria disputando com o bolsonarismo, para valer, e conosco. Mas ela vacila, né? Aliás, tem se escrito muito sobre isso nos últimos dias, e tem sido até crítica muito ácida aos partidos de direita por querer entregar o Brasil para uma família, né? Para um clã familiar, com as características do clã familiar do Bolsonaro, que nós estamos vendo, desde a traição ao país do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, que está fazendo essa coisa patética, mas ao mesmo tempo, se fosse americano fazendo no Brasil, já estava condenado à morte lá, viu? Há muito tempo, viu? Se um senador ou um ex-deputado americano viesse ao Brasil defender os interesses do Brasil contra os Estados Unidos, se não fosse assassinado pela CIA, né? Você ia ver qual é a consequência. Então, eu vejo que aqui no Brasil, se você perguntar para o Flávio Bolsonaro qual é o programa dele para o país... Ele não tem. Não, tem. Aquela biruta... Entregar o país, né? É conforme a pesquisa. É que declarado ele não vai falar nada, mas ele conforme a pesquisa. Se a pesquisa diz que a maioria está contra a desvinculação do salário mínimo da Previdência, ele diz que é contra. Aí ele veio com essa coisa de criar 500 mil vagas em penitenciária, 5 mega presídio, castração química, maioridade penal aos 14 anos, quer dizer, querendo capturar uma agenda. Eles são os principais responsáveis pelo crescimento das milícias no Rio, das facções criminosas. A família Bolsonaro sempre foi aliada das milícias. Os fatos e as provas estão aí. Não vou nem falar do caso do assassinato da Marielle, né? E agora nós estamos vendo a política do PL no Rio afundada agora, né? Nesses últimos dias, em verba de gabinete, em desvio de emenda parlamentar, em desvio de recursos públicos. Eles põem candidato, o candidato tem busca e apreensão, vai preso. Eles põem candidato, tem busca e apreensão, ele vai preso. A falência do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, sabe? E no Sudeste, e a divisão entre eles, porque no Sul, o PL está contra o PSD do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o PSD tem candidatura e tem chapa agora com o Gilberto Kassab de vice, que é o Caiado. Eu não sei o que o União Brasil e o PP irão fazer, certo? Os dois partidos. E o Novo tem o Zema, né, que não sai do lugar. Então você vê que é uma disputa eleitoral que a direita brasileira não consegue apresentar. Aí fica o jornal Estado de São Paulo fazendo seminários para fazer um programa para a direita, e colocando o Temer como última alternativa que o país teria de estatista, seria Michel Temer, que foi presidente depois do golpe parlamentar jurídico que sequestrou o mandato popular da presidenta Dilma Rousseff. Então, o cenário nosso é esse no Brasil, com esse impasse que você elege o presidente e não é maioria na Câmara e no Senado. Daí a importância das pré-candidaturas do Léo e a minha, e de tantos outros, ou da Marina e da Tebet aqui, evidentemente dos outros partidos também, todas são candidaturas legítimas, né, que vão disputar os outros pré-candidatos, seja da direita, ou seja dos partidos que compõem a aliança, que aliás é a maior aliança que nós temos. Nunca unimos o PDT, o PSB, o PSOL, a Rede, o PT, o PCdoB e o PV, viu? Nunca. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês.
Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!